A economia brasileira é uma tapeçaria complexa, tecida ao longo de séculos de altos e baixos, triunfos e tribulações. Desde seus primórdios coloniais até os desafios atuais, o Brasil trilhou um caminho tumultuado, marcado tanto por períodos de crescimento notável quanto por persistentes disparidades sociais. Compreender essa história intrincada é crucial para entender a paisagem econômica atual e traçar um rumo para um futuro mais justo e próspero. Este ensaio investiga os principais ciclos econômicos que moldaram o Brasil, examinando seu impacto na sociedade e destacando o legado duradouro de cada era. Desde as plantações de açúcar do período colonial até a ascensão da industrialização, dos efeitos devastadores das crises globais à implementação de ambiciosas reformas econômicas, traçaremos a evolução da economia brasileira e analisaremos os fatores que contribuíram para seus sucessos e fracassos. Ao longo dessa jornada, encontraremos temas recorrentes: a exploração dos recursos naturais, a luta pela independência econômica, os desafios persistentes da desigualdade e da pobreza e a busca constante por um crescimento sustentável e inclusivo. Ao entender os erros e as lições do passado, o Brasil pode aproveitar seu vasto potencial e abrir caminho para um futuro mais brilhante para todos os seus cidadãos. A história da economia brasileira é uma história de resiliência, adaptação e busca constante pelo progresso. É uma história que continua a se desenrolar, oferecendo desafios e oportunidades para as gerações futuras. O período colonial no Brasil, que se estendeu do século XVI ao XIX, testemunhou a ascensão e queda de vários ciclos econômicos, cada um deixando uma marca indelével no tecido social e econômico da nação. Esses ciclos foram caracterizados por uma exploração intensa dos recursos naturais e humanos, moldando a história do país de maneiras profundas e duradouras. A descoberta do pau-brasil, uma valiosa árvore produtora de corante, marcou a fase inicial da exploração econômica. Este recurso natural foi rapidamente identificado como uma fonte de riqueza, levando a uma exploração desenfreada. Os colonos portugueses rapidamente estabeleceram uma rota comercial, extraindo vastas quantidades desse recurso precioso. O pau-brasil era altamente valorizado na Europa, e sua exploração trouxe os primeiros lucros significativos para a colônia. No entanto, foi o cultivo da cana-de-açúcar que realmente moldou o destino do Brasil colonial. A cana-de-açúcar se tornou a espinha dorsal da economia colonial, transformando a paisagem e a sociedade. As terras férteis e o clima favorável da região Nordeste se mostraram ideais para a produção de açúcar. A geografia da região permitiu que a cana-de-açúcar prosperasse, tornando-se a principal atividade econômica. Vastas plantações, conhecidas como engenhos, surgiram, impulsionadas pelo trabalho forçado de africanos escravizados. A mão de obra escrava era essencial para a produção em larga escala, e a brutalidade do sistema escravista era evidente. O açúcar rapidamente se tornou o principal produto de exportação do Brasil, gerando imensa riqueza para a coroa portuguesa e para alguns poucos colonos. A exportação de açúcar consolidou a posição do Brasil no comércio global. O ciclo do açúcar teve um impacto profundo na sociedade brasileira. A economia açucareira não apenas gerou riqueza, mas também criou profundas divisões sociais. Levou à criação de uma rígida hierarquia social, com ricos proprietários de terras no topo e africanos escravizados na base. Essa estrutura social desigual perpetuou a exploração e a opressão. O sistema brutal da escravidão deixou um legado duradouro de desigualdade e preconceito racial que continua a assombrar o Brasil até hoje. As cicatrizes da escravidão são visíveis nas disparidades sociais e econômicas atuais. Além disso, o foco na monocultura do açúcar prejudicou a diversificação econômica, deixando a colônia fortemente dependente de uma única commodity e vulnerável às flutuações do mercado global. A falta de diversificação econômica teve consequências de longo prazo.
O declínio do ciclo do açúcar no final do século XVII, impulsionado pela concorrência de outras colônias produtoras de açúcar, mergulhou o Brasil em uma crise econômica. A queda dos preços do açúcar no mercado global teve um impacto devastador. Essa crise forçou os colonos a buscar novas fontes de riqueza, levando-os a se aventurar no interior inexplorado em busca de ouro e minerais preciosos. A corrida do ouro trouxe uma nova onda de exploração e colonização. Isso marcou o início de um novo capítulo na história econômica brasileira, que traria prosperidade e profunda convulsão social. A descoberta de ouro e outros minerais preciosos transformou a economia e a sociedade, trazendo novas oportunidades e desafios. A descoberta de ouro e diamantes no final do século XVII e início do século XVIII inaugurou uma nova era de prosperidade para o Brasil colonial, trazendo consigo promessas de riqueza e desenvolvimento. A corrida do ouro atraiu milhares de aventureiros de Portugal e de outras partes da Europa, ansiosos para capitalizar sobre as novas riquezas. Esses colonos esperavam encontrar fortuna e mudar suas vidas para sempre. A região de Minas Gerais tornou-se o epicentro desse boom, testemunhando o surgimento de cidades mineiras movimentadas e um aumento na atividade econômica. As cidades cresceram rapidamente, com infraestrutura e comércio florescendo. A extração de ouro e diamantes impulsionou significativamente a economia colonial, enchendo os cofres da coroa portuguesa e transformando o Brasil em um importante produtor de ouro. Navios carregados de ouro partiam regularmente para a Europa. No entanto, essa nova riqueza não se traduziu em prosperidade generalizada. A riqueza era concentrada nas mãos de poucos, enquanto a maioria da população permanecia em condições precárias. A indústria de mineração dependia fortemente do trabalho escravo, consolidando ainda mais o sistema brutal e exacerbando as desigualdades sociais existentes. Milhares de africanos foram forçados a trabalhar em condições desumanas. Além disso, a coroa portuguesa impôs pesados impostos e controle rígido sobre as regiões mineiras, garantindo que uma parte significativa dos lucros retornasse a Portugal. Isso gerou descontentamento entre os colonos. O ciclo do ouro também teve um impacto duradouro na sociedade e na cultura brasileiras. A riqueza gerada permitiu o florescimento de atividades culturais e sociais. Levou ao crescimento de centros urbanos, principalmente na região sudeste, e fomentou o desenvolvimento da arte, arquitetura e música. Igrejas e edifícios imponentes foram construídos, refletindo a nova riqueza. No entanto, também exacerbou as disparidades regionais, à medida que o Sudeste prosperava enquanto outras regiões ficavam para trás. A desigualdade entre as regiões se tornou mais pronunciada. O legado da corrida do ouro e dos diamantes é complexo, marcado tanto pelo progresso econômico quanto pela perpetuação de injustiças sociais. A prosperidade de alguns foi construída sobre o sofrimento de muitos. O declínio do ciclo do ouro no final do século XVIII, devido ao esgotamento das minas e ao aumento do contrabando, forçou o Brasil a se adaptar novamente e buscar novos caminhos econômicos. A economia teve que se reinventar. Essa transição coincidiu com a ascensão de uma nova commodity global, o café. O café começou a ganhar importância e se tornou a nova base da economia brasileira. As terras férteis do sudeste do Brasil se mostraram ideais para o cultivo do café, preparando o cenário para mais um ciclo econômico transformador na história do país. O café trouxe uma nova era de prosperidade, mas também novos desafios. Com o amanhecer do século XIX, o café emergiu como o novo motor da economia brasileira, trazendo consigo promessas de prosperidade e crescimento. Os solos férteis e o clima ameno da região sudeste, particularmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, se mostraram ideais para o cultivo do café, permitindo colheitas abundantes e de alta qualidade. Grandes fazendas surgiram, impulsionadas pelo trabalho de africanos escravizados e,
cada vez mais de imigrantes europeus que buscavam novas oportunidades em terras brasileiras. O café rapidamente se tornou o principal produto de exportação do Brasil, dominando a produção global e gerando imensa riqueza para a elite do país, que se beneficiava enormemente desse comércio lucrativo. O boom do café transformou a paisagem econômica do Brasil, atraindo investimentos estrangeiros, estimulando o desenvolvimento de infraestrutura, principalmente em ferrovias e portos, e impulsionando o crescimento de centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, que se tornaram verdadeiros motores econômicos. No entanto, o ciclo do café também compartilhou algumas semelhanças marcantes com seus predecessores em termos de seu impacto social, perpetuando desigualdades e tensões sociais. Embora tenha contribuído para a eventual abolição da escravidão em 1888, a transição para um sistema de trabalho assalariado não erradicou as desigualdades profundas que assolavam a sociedade brasileira, deixando muitos trabalhadores em condições precárias. A maioria da população, particularmente os afro-brasileiros e as comunidades indígenas, permaneceu marginalizada, sem acesso à terra, educação e oportunidades econômicas, perpetuando um ciclo de pobreza e exclusão. Além disso, a economia cafeeira permaneceu fortemente dependente dos mercados estrangeiros e suscetível às flutuações de preços, o que tornava a estabilidade econômica do país extremamente frágil. Essa vulnerabilidade foi exposta de forma gritante durante a Grande Depressão dos anos 1930, quando o colapso da demanda global por café teve consequências devastadoras para a economia brasileira, levando muitas fazendas ao abandono. Essa crise marcou um ponto de virada na história do Brasil, forçando a nação a confrontar sua dependência de uma única commodity e levando a uma guinada em direção à industrialização, diversificando sua economia e buscando novas fontes de crescimento e desenvolvimento.